Glória a Deus. Vamos com alguns conselhos para a permanência na fé e se você pode dar um jeito de levar essa mensagem a outras pessoas nesta oportunidade. Olha só, se você pode, abra comigo a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se não, fique bem dê toda atenção, fique bem atento à leitura da palavra de Deus. E diz assim o texto sagrado: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Nesta palavra bem prática que eu quero trazer nesta oportunidade, eu quero já louvar a Deus pela sua vida, pela sua atenção e dizer que tem algumas fontes em Deus que nós adquirimos energia, sabe? Força para fazer. E quando eu digo isso, você há de concordar comigo que tem muitas pessoas, inclusive nos ouvindo agora pela rádio, nos acompanhando nas redes sociais, que estão se sentindo fracas. Pastor, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não tenho força, Pastor Júnior. Eu queria muito fazer, até começo, mas são tantas coisas, pastor, que parece que a gente não tem fôlego para levar à frente o que nós devemos fazer. E aí você se sente para trás, se sente aí desacreditado nos seus planos, você se sente frustrado, você chega a pensar que as coisas parecem para você mais difícil do que para os outros e fica vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e parece que na sua vida não acontece nada. É aquela história, parece que sua vida é um tanque de um carro, um tanque de combustível vazando, sabe? Você está perdendo força a todo momento. Eu quero lhe mostrar nessa palavra a importância de algumas coisas para que você permaneça na fé e jamais pare na caminhada olhando para trás. Eu quero dizer a você que você obterá em Deus força ou forças necessárias para você continuar nessa jornada. E o primeiro conselho que eu lhe dou é: permaneça com o seu coração puro na presença do Senhor. Ou melhor, preserve a pureza do seu coração. Isto mesmo, preserve a pureza do seu coração. A palavra que lemos diz que a candeia do corpo, ou seja, a luz do nosso corpo, são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, está tudo certo. Se os seus olhos forem bons, você terá saúde no corpo. E quando ele fala do corpo aqui, ele está falando de todas as áreas da nossa vida, de toda a nossa existência, o nosso corpo. A Bíblia vai inclusive dizer que é templo e morada do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, o nosso corpo não significa muita coisa. Mas com a presença do Espírito Santo, o nosso corpo é tudo, é morada, é casa de Deus. E através da pureza do seu coração, você atrai a presença de Deus. Eu vou repetir. Através da pureza dos seus olhos, consequentemente do seu corpo, você atrai a presença de Deus. Pastor Júnior, como assim essa pureza? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos ser puro como a pomba e astuto ou esperto como as serpentes. Isso quer dizer que no trato do seu dia a dia com as pessoas,
ao falar, ao se comportar, você deve trazer consigo esse princípio, o princípio da pureza. Você não pode permitir no seu coração olhar as pessoas e as coisas ao seu redor sempre de forma maliciosa. Você não pode permitir olhar as pessoas e as coisas sempre vendo o lado negativo. Você vê maldade nas pessoas porque a maldade está no seu coração. Você vê malícia nas pessoas porque a malícia está no seu coração. E diante desse sentimento, você deve pedir pureza a Deus, porque quando você pede pureza a Deus, Deus vai criando uma situação e retirando da sua frente os laços dos passarinheiros, as pestes perniciosas, e vai te dando livramento e vai tirando aquela pessoa que você nem percebeu, porque você tem pureza no coração, você não percebeu a maldade, a malícia dessa pessoa, e Deus vai tirando do seu caminho justamente porque você quer sim a luz de Deus na sua vida, você quer sim ter um coração puro na presença do Senhor. Pastor, e essa pureza, pastor, como é que ela se desenvolve na nossa vida? Olha só, essa pureza que eu estou falando aqui como o primeiro conselho para você permanecer na fé, essa pureza, ela se manifesta através da graça de Deus. Como assim, pastor? A graça de Deus, coloque isso aí no seu coração, se você puder, anote. A graça de Deus vai lhe dar condição de enfrentar e vencer todo e qualquer problema na sua vida. Eu vou repetir. A graça de Deus vai fazer com que você supere todo e qualquer problema na sua vida. Sabe, um remédio que resolve todos os problemas se chama graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido, mas a graça de Deus também é a capacidade que Deus te dá, através do Espírito dele, de você parecer um pouquinho mais com Cristo. Então, nessa jornada, diante dos seus pecados, diante das suas fragilidades, diante do seu comodismo, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele tem como principal objetivo fazer com que você pareça, se assemelhe a cada dia mais com o próprio Cristo. Isto é graça de Deus. Por que nós não conseguimos orar, por exemplo? Dobramos o nosso joelho e a cabeça vai para um lado, vai para o outro, a gente se levanta e tem a sensação que não orou. Por quê? Falta graça. Porque a gente não suporta dentro de casa os mais fracos na fé, aquele que está sendo usado pelo diabo. Você sabe disso, mas você quer com suas mãos, você quer com suas estratégias resolver o problema e você acaba piorando a situação. Porque falta graça, falta paciência, e a paciência faz parte da essência de Cristo. Falta paz, a paz faz parte da essência de Cristo. Então, nós precisamos crescer na graça. E essa pureza de coração, ela te dá este negócio chamado graça. E a graça de Deus não é algo, como eu posso dizer, algo simplesmente que nós falamos e parece ser algo tão distante da nossa vida. Não, a graça de Deus, ela é prática. A graça de Deus, por exemplo, ela abre porta. Isto mesmo, a graça de Deus abre portas na sua vida. Quando você tem a graça de Deus, você tem um brilho diferente. Quem fala por você não são as palavras em si. Quem vai adiante de você é o próprio Deus, porque você tem algo diferente. Eu não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de uma busca por uma pureza que agrada a Deus. Então, quando você diz, não, pastor, eu não posso permanecer dessa maneira. Eu não posso viver a vida, pastor, como as pessoas lá no mundo vivem.
Eu até caí, pastor, mas eu quero me levantar. Eu não quero ficar aqui com os porcos. A diferença do porco para a ovelha é que o porco, ele gosta da lama. Ele se sente bem. Aquele lugar é o lugar dele. É o lugar do porco, na sujeira, na lama, na podridão. A ovelha pode até cair na lama, mas ela diz: não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Eu vou me levantar. Eu vou reparar esse dano. Eu vou me esforçar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não permita as sujeiras do inferno permanecer no seu coração. Não permita, porque a pureza do seu coração provoca graça na sua vida. Graça aqui é a capacidade de você parecer mais com Cristo. Essa capacidade vai fazer com que portas sejam abertas na sua vida. Portas sejam abertas na sua vida. Então, entenda bem o que estou falando aqui. As portas serão abertas não é pela sua capacidade, mas é pela presença de Deus na sua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: rapaz, essa vaga é desse moço. Essa vaga é dessa pessoa, porque eu vi aqui que tem até pessoas mais capacitadas. Pessoas que tenham aqui no currículo mais, vamos dizer assim, mais recursos. Mas tem alguma coisa que eu vi na vida daquele menino ali. É a graça de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que lhe faz diferente. E essa coisa é a graça de Deus, que vem através de uma vida pura diante do Senhor. Então abre portas, abre. A pureza, consequentemente, abre porta, abre. A pureza do seu coração. Guarde isso. Faz com que você vença os temores da vida. A presença de Deus na sua vida, através dessa busca constante, dessa busca em que você olha para você mesmo e diz assim: não, eu não posso viver nessa vida. Eu não posso continuar desse jeito. Senhor, lava-me, como Davi disse. Lava-me da minha iniquidade. Pois bem, quando você começa a crescer neste caminho e sabe que o seu coração quer a podridão, sua essência humana quer a podridão, mas você diz: não, eu quero Cristo, eu vou buscar Cristo, eu vou me empenhar nas coisas de Cristo. Quando você faz isso, você recebe uma porção sobrenatural de graça de Deus, fazendo com que você enfrente todos os seus temores. Se a presença de remédios não resolver os teus temores, se você não tem a paz de Deus e a sua paz é uma paz artificial, à base de remédios, se terapias, conselhos, se dinheiro, se situações e mais situações não foram suficientes para te entregar coragem de fazer as coisas, de enfrentar o mal, de enfrentar os problemas da vida, eu quero chamar você a viver uma vida de pureza diante de Deus, crescendo na graça de Deus. Você vai ver que este medo que está te assolando vai bater em retirada da sua vida. Você está entendendo essa mensagem? Diga amém, glória a Deus. Quem chegou conosco agora, o tema da mensagem é conselhos para permanecer na fé. E eu estou falando do primeiro conselho, e esse primeiro conselho nos diz que nós devemos preservar a pureza do nosso coração. Preserve a pureza do seu coração. Essa pureza, eu estou dizendo que ela causa um crescimento na graça. E esse crescimento na graça, por sua vez, gera portas abertas, lhe faz vencer os temores. E aqui,
algo importante que eu não posso deixar de falar. A pureza do seu coração vai gerar na sua vida prosperidade. Diga assim comigo: prosperidade é não parar de crescer. Essa pureza ou essa busca pela pureza do seu coração vai fazer, a busca pela pureza no seu coração vai fazer com que você prospere na terra dos viventes. Isto mesmo, prospere. Vamos lembrar o que a gente leu ainda há pouco, dizendo Jesus que a candeia do corpo são os olhos, ou seja, a luz do seu corpo, da sua vida, da essência da sua vida, é os seus olhos. Se seus olhos forem bons ou puros, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, a luz que você necessita para empreender, para resolver seus problemas, para ter estratégia para vencer os problemas da sua vida, as circunstâncias que vão vir na sua vida ou que já se apresentaram na sua vida. Pois bem, tudo isso você terá capacidade de administrar através da pureza do seu coração, porque isso é luz. As coisas vão ficar claras. As coisas ficarão claras na sua vida. Vai vir uma luz de Deus lhe mostrando o caminho. Entenda isso. Vai vir uma luz de Deus lhe mostrando o caminho. A direção é essa aqui, pastor Júnior. Eu passei tanto tempo quebrando a cabeça. Mas a minha busca por Deus, a minha busca rejeitando um coração maldoso, um coração iníquo. Vamos lembrar que essa palavra iniquidade vem de iníquo. Iníquo quer dizer algo abominável, algo hediondo, algo sujo. Tanto é que Davi diz: lava-me da minha iniquidade. Pois bem, diante desta palavra, pastor, eu quero, aleluia, crescer. E para você crescer, você precisa primeiro cuidar de você. Você está preocupado, querendo cuidar dos outros, mas você não está cuidando de você. Você, para estar bem com os outros, você precisa estar bem com você mesmo. E para você estar bem com você mesmo, você precisa estar bem com Deus. E não tem como estar bem com Deus se não procurarmos esta pureza que tanto agrada o coração de Deus. Porque essa pureza de coração faz com que a luz de Deus ela brote na sua vida. Então, você ouvinte da Rádio Novas de Paz, você que me acompanha através das redes sociais, cuida do seu coração. Cuide do seu coração, cuide da sua vida. Sem essa pureza, consequentemente, sem essa luz na sua vida, você não vai chegar em canto nenhum. Então, eu deixo esse primeiro conselho para você. O primeiro conselho para você permanecer na fé é: preserve a pureza do seu coração. Você lembra o que diz o Salmo 119, quando a palavra do Senhor diz assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho? Que serve para a gente também essa palavra. Aí o salmista responde: observando conforme a tua palavra. Ou seja, essa palavra de Deus, ela é uma água purificadora. Isto é, quando você está aqui ouvindo a palavra, automaticamente você está trazendo pureza de Deus para a sua vida. Pureza de Deus para a sua vida. A palavra de Deus vai nos lavando, nos lavando, nos lavando, nos lavando. E o salmista diz: é assim que os jovens permanecerão puros, guardando a palavra de Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nessa primeira parte da mensagem, conselhos para permanecer na fé, eu deixei aqui o conselho para você preservar a pureza do seu coração, sabendo que essa pureza
ela nos dá crescimento espiritual, que eu chamei de crescimento na graça, abrindo portas, fazendo com que você vença os temores da sua vida e lhe dando a condição de prosperar na vida, não parar de crescer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.